Amados irmãos, o Senhor Jesus está com todos nós. Pense em quantas vezes você sentiu o desejo de alcançar algo maior em sua vida, mas talvez as dificuldades, os medos ou as decepções tenham te feito hesitar ou até desistir. Imagine se você pudesse finalmente liberar seu potencial, abrir seu coração para as oportunidades que Deus coloca em seu caminho e fazer a diferença, não apenas em sua vida, mas também na vida daqueles ao seu redor. Hoje, vou compartilhar uma mensagem poderosa que revela como você pode transformar sua jornada, aproveitando ao máximo cada oportunidade e alcançando os sonhos que Deus colocou em seu coração. E se você assistir até o final, aprenderá um segredo fundamental, que pode ser o último empurrão que você precisa para se mover em direção à vida que sempre desejou. Olá, queridos irmãos, sou Fernando e você está no canal Orações para Sempre. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família de maneira especial hoje. Quero te convidar a abrir seu coração e sua mente para receber esta mensagem transformadora. Deixe o Espírito Santo agir em sua vida para que cada palavra ressoe no seu espírito e desperte em você um novo entendimento sobre as oportunidades, os sonhos e a paz que o perdão pode trazer. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite este momento para se inscrever, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Deus pode estar usando você para levar transformação à vida de outros. Nos comentários, compartilhe também suas reflexões sobre o que falaremos aqui hoje. Cada interação sua nos ajuda a propagar a mensagem de Deus a ainda mais pessoas. Vamos então elevar nossos pensamentos ao Senhor em uma breve oração. Feche seus olhos se puder e sinta a presença de Deus ao seu lado neste momento. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Pedimos que tu abençoes a todos os que estão ouvindo esta mensagem, que o teu Espírito Santo abra as nossas mentes e corações para entendermos o propósito que tens para as nossas vidas. Que cada pessoa aqui presente seja fortalecida, abençoada e renovada em sua fé. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós e que o entendimento da tua palavra nos leve a uma nova visão, a um novo ânimo para viver. Em nome de Jesus, amém. Agora, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Em Efésios capítulo 5, versículo 16, encontramos um ensinamento profundo que diz: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso nos revela algo essencial. O tempo que temos é precioso e as oportunidades que Deus nos oferece podem ser únicas. Cada momento em que você escolhe agir, sonhar ou dar um passo a mais em direção ao propósito de Deus é uma chance de transformar a sua vida. Mas quantas vezes deixamos essas oportunidades passarem, seja por medo, falta de confiança ou porque nos sentimos indignos? Lembre-se, amados, Deus não quer que você se limite ou viva uma vida mediana. Ele te chamou para algo grandioso. Se você já passou por momentos de dúvida ou pensou em desistir, saiba que até os grandes personagens da Bíblia tiveram que enfrentar desafios semelhantes. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chamou Abraão a deixar sua terra, sua família e seguir para uma terra que ele ainda mostraria. Imagine quão desafiador foi para Abraão deixar tudo o que conhecia para trás. Mas em vez de desistir, ele obedeceu e seguiu, crendo que o Senhor tinha algo especial reservado para ele. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele te escolheu e Ele tem um plano para a sua vida. Não importa o que você já enfrentou ou o que ainda enfrenta, Ele é contigo. Queridos, talvez você esteja carregando sonhos que ficaram esquecidos ou tenha desistido de algo que desejava muito. Talvez um projeto, um relacionamento ou até mesmo uma mudança em sua vida que você tanto queria realizar. E por que desistiu? Porque foi difícil demais? Porque achou que não era o suficiente?
Mas lembre-se, o Senhor é a sua força. Ele é a sua rocha e fortaleza. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, a palavra nos diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que promessa maravilhosa! Não é pela nossa própria força, mas pela força que Ele nos dá. Quantas vezes ao longo de nossa jornada deixamos o medo paralisar nossos passos? Irmãos, o medo é uma das ferramentas mais poderosas do inimigo para nos impedir de viver o propósito de Deus. Mas hoje, Deus te chama a não desistir. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, somos instruídos a ser fortes e corajosos, pois o Senhor está conosco. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Por isso, não deixe que as oportunidades que Ele te dá passem despercebidas. Elas podem ser o caminho para o cumprimento dos sonhos que Ele plantou no seu coração. Reflita um pouco agora e pense: há quanto tempo você tem deixado esse sonho de lado? Quais são as oportunidades que Deus já te deu e que talvez você tenha deixado escapar? Se você sente que é hora de voltar a sonhar e buscar esses projetos, escreva aqui nos comentários: eu creio que Deus é capaz de realizar meus sonhos. Ao declarar isso, você está proclamando a sua fé e convidando o agir de Deus sobre a sua vida. Ainda vamos falar mais profundamente sobre como Deus trabalha em nossa vida para nos levantar e nos conduzir ao propósito. Este é apenas o início e há revelações surpreendentes à frente. Portanto, continue com a gente, porque Deus tem algo especial para você e juntos vamos aprender como Ele age em meio às oportunidades que Ele nos dá. Queridos irmãos, agora que começamos a explorar a importância de não deixar as oportunidades que Deus nos oferece passarem, vamos aprofundar ainda mais sobre o que nos impede de abraçar essas oportunidades e como podemos superá-las com fé e determinação. Imagine que cada oportunidade que Deus nos dá é como uma porta que se abre diante de nós. Algumas portas podem parecer difíceis de atravessar, mas é através delas que Ele quer nos guiar para um futuro de bênçãos e realizações. O que está te impedindo de cruzar essa porta? Em muitos momentos, é o medo do fracasso, a insegurança ou até o medo de repetir erros do passado que nos paralisa. Mas hoje, Deus nos chama a ser corajosos, a caminhar em fé e a não olhar para trás. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo nos ensina uma verdade poderosa. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não importa quantas vezes você tenha falhado ou quantas oportunidades você acredita ter perdido, porque o que Deus tem para você ainda está à sua frente. Ele é um Deus de novas oportunidades, de recomeços, e quer que você deixe o passado para trás para que possa viver o seu propósito para o futuro. E pense nisso. Quem nunca enfrentou desafios ou até desânimos? O próprio Jesus, ao chamar os discípulos para segui-lo, sabia que eles enfrentariam dificuldades e dúvidas, mas, ainda assim, Ele os chamou e os preparou, pois sabia que, apesar de suas limitações humanas, cada um deles tinha algo especial a cumprir. Assim como os discípulos, Deus também vê em você o potencial para realizar grandes coisas em seu nome. Ele conhece as suas limitações, mas ainda assim escolheu você para fazer a diferença. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8, Ele envia os discípulos dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai.
é a mesma confiança que Deus deposita em você hoje, para que você seja um canal de bênção. Outra barreira que nos impede de aproveitar as oportunidades é o sentimento de falta de valor. Muitos de nós, ao longo do caminho, ouvimos palavras negativas ou sentimos a rejeição de pessoas que nos machucaram, fazendo-nos acreditar que não somos dignos ou capazes de alcançar nossos sonhos. Mas quero que você saiba que, aos olhos de Deus, você é valioso. Ele te formou com um propósito e conhece cada detalhe da sua vida. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele declara: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Esta é a prova de que Deus já te conhecia antes mesmo de você vir ao mundo, e Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Queridos, o perdão é uma chave poderosa para desbloquear novas oportunidades em nossa vida. Muitas vezes, a mágoa e o rancor se tornam como correntes invisíveis que nos prendem ao passado, nos impedindo de avançar. O perdão não é apenas para os outros, mas para nós mesmos, para que possamos ser libertos daquilo que nos impede de crescer. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso mostra que perdoar é um ato de fé e obediência que nos conecta diretamente ao coração de Deus. Ao perdoar, você está dizendo a Deus que confia nele para lidar com a situação. E isso te liberta para viver plenamente, sem as amarras da mágoa. Talvez você esteja preso a um ressentimento que te impede de seguir em frente. Deus te convida hoje a soltar esse peso, a liberar essa dor e abrir espaço em seu coração para o novo. E ao perdoar, Ele te guiará a oportunidades que talvez você nunca tivesse imaginado. Pense, amados irmãos, quantas vezes nos deparamos com pessoas ou situações que, ao invés de nos fortalecer, nos magoam e nos desanimam? Quantas vezes esperamos que os outros nos apoiem, mas acabamos nos sentindo sozinhos? Saiba que mesmo nesses momentos, Deus nunca te abandona. Em Salmos capítulo 27, versículo 10, a palavra nos conforta dizendo: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus é o seu maior apoio e a sua maior força. Ele está contigo, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá não é apenas sobre avançar em nossos sonhos, mas também sobre viver em paz e harmonia com os outros. O apóstolo Paulo nos encoraja a viver em paz com todos, sempre que possível. Em Romanos, capítulo 12, versículo 18, ele diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso nos lembra que a paz é um presente que também abrimos quando perdoamos e seguimos em frente. O perdão abre portas para a paz. A paz abre portas para novas oportunidades, e novas oportunidades nos aproximam ainda mais do propósito de Deus. Gostaria de convidar você a fazer uma pausa e refletir. Existe alguma área na sua vida onde o perdão ainda precisa acontecer? Há alguém que Deus está te pedindo para perdoar? E será que, ao liberar o perdão, você não estará abrindo caminho para o novo que Deus tem reservado para você? Deixe nos comentários: eu aceito perdoar e seguir em paz. Esse é um passo de fé que pode transformar o seu coração e abrir novas portas. E lembre-se, tudo o que Deus nos ensina é para o nosso bem, para nos abençoar. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos aconselhados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando entregamos a nossa vida e nossos sonhos a Ele,
Estamos abrindo espaço para que o seu poder nos direcione. Ele é fiel para cumprir o que nos prometeu. Ao seguir conosco, saiba que ainda temos revelações especiais para você. Continuaremos a falar sobre o papel da perseverança e do perdão, e como tudo isso pode transformar o nosso relacionamento com Deus e com os outros, preparando-nos para viver uma vida de propósito e bênçãos. Queridos irmãos, ao falarmos sobre a importância de perdoar e de perseverar nos nossos sonhos, entendemos que Deus quer nos ver avançando, aproveitando cada oportunidade que Ele coloca em nossas mãos. Não é fácil, eu sei. Às vezes, parece que os desafios são maiores que nossas forças. Mas a palavra de Deus nos ensina que ao confiarmos em sua direção e em seu propósito, Ele nos dá forças para seguir. E se você está assistindo a esta mensagem até agora, saiba que não é por acaso. O Senhor deseja que você viva uma vida de abundância, cheia de propósito e realizações. É uma promessa dele para nós. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos lembra: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esses planos, amados, são como sementes plantadas em nossa vida. Algumas sementes já estão florescendo, enquanto outras ainda precisam do nosso cuidado e da nossa fé para brotar. Às vezes, enfrentamos temporadas difíceis e começamos a questionar esses planos. Mas lembre-se, uma semente não brota da noite para o dia. Deus trabalha em nosso tempo de espera, nos fortalecendo e nos preparando para viver o propósito que Ele nos confiou. Há algo que gostaria de compartilhar com vocês e que talvez faça você enxergar suas lutas de uma nova forma. A Bíblia nos fala sobre José, um jovem que teve sonhos grandiosos revelados por Deus, mas que enfrentou duras provas antes que eles se realizassem. José foi vendido pelos próprios irmãos, foi injustiçado, passou anos na prisão. Mas em todos esses momentos, ele não perdeu a fé, nem desistiu dos sonhos que Deus lhe deu. José continuou a acreditar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, porque sabia que seu futuro estava nas mãos do Senhor. E ao final de sua jornada, ele se tornou governador do Egito, ajudando a salvar sua família e todo um povo da fome. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz a seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Que mensagem poderosa! Deus é capaz de transformar cada dor, cada dificuldade em bênçãos. Portanto, se você enfrenta lutas hoje, lembre-se de José. Não permita que os desafios te façam desistir do que Deus plantou no seu coração. Ele é o Deus que transforma o mal em bem, e Ele está contigo em cada passo. Quando entregamos nossos sonhos e dificuldades a Deus, Ele age em nossa vida de maneira que muitas vezes nem entendemos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, somos instruídos: entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Isso significa que, ao confiarmos nossos sonhos a Deus, Ele cuidará de cada detalhe, abrirá portas e nos guiará ao sucesso. Mas, queridos, para que isso aconteça, precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Deus não quer que sejamos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, a palavra nos diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos, buscando sempre a vontade de Deus. E isso inclui perdoar, amar e viver em paz com os outros, pois esses são os mandamentos do Senhor. E falando em perdão, talvez você esteja se perguntando: como posso perdoar alguém que me fez tanto mal? Como deixar para trás as mágoas e as feridas que carrego? Irmãos, o perdão é um ato de fé e obediência, mas também de amor. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, mesmo quando não merecíamos.
Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, a Bíblia nos exorta: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse é o padrão de perdão que Deus deseja que sigamos. Não é fácil, mas é libertador. A prática do perdão abre portas para a cura e nos permite experimentar a verdadeira paz que vem de Deus. Ao perdoar, você estará dizendo a Deus que confia nele para trazer justiça e para cuidar do seu coração. E ao fazer isso, você se torna livre, livre para seguir em frente, para abrir espaço para novas bênçãos, para viver o propósito de Deus sem as amarras do passado. O Senhor não quer que você fique preso a ressentimentos, mas que caminhe leve, em paz, com um coração cheio de amor. Agora, pergunte a si mesmo: qual sonho Deus colocou no seu coração? Talvez você sinta que já é tarde demais, que não tem mais forças, ou que as oportunidades passaram. Mas não se deixe enganar por esses pensamentos. Deus ainda está agindo em sua vida, e Ele tem o poder de restaurar o tempo perdido. Em Joel, capítulo 2, versículo 25, Deus nos dá uma promessa incrível: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso quer dizer que Ele é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. Ele pode fazer com que cada sonho, cada oportunidade volte à sua vida, trazendo novas chances e novos começos. Se você sente que Deus está falando ao seu coração para não desistir, para seguir em frente com fé e esperança, escreva nos comentários: eu não vou desistir, pois Deus é comigo. Esse é um ato de fé, uma declaração de que você crê no poder de Deus e em suas promessas. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus está ao seu lado e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Irmãos, perseverança é um dos segredos para viver o propósito de Deus. O próprio Jesus nos alertou sobre a importância de perseverar, de continuar firmes, mesmo diante das provações. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus nos convida a sermos perseverantes, a enfrentarmos as dificuldades com fé e coragem, pois é no meio das lutas que somos fortalecidos. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de perseverança. Ele enfrentou perseguições, prisões e até naufrágios em sua jornada de fé. Mas ele não desistiu, porque sabia que a graça de Deus era suficiente. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele compartilha o que Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta é uma promessa que vale para todos nós. Quando estamos fracos, Deus é a nossa força. Quando achamos que não podemos mais, Ele nos sustenta e nos levanta. Queridos, estamos chegando ao momento em que vamos falar sobre uma verdade especial, que pode transformar a sua forma de ver as oportunidades e a sua relação com Deus e com os outros. Continue comigo, pois ainda temos mais a compartilhar. Deus tem um propósito especial para você e juntos vamos compreender a grandeza do seu amor e o poder que Ele nos concede para vencer. Queridos irmãos, até aqui vimos como Deus nos chama a perseverar e a perdoar, revelando que quando fazemos isso, estamos nos aproximando do propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Hoje, o Senhor nos convida a dar um passo a mais. Ele nos chama a ter fé em suas promessas, a confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Vamos refletir juntos sobre o poder da fé. A Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo nos lembra que a fé é o fundamento de nossa confiança em Deus. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver o caminho completo,
A fé nos sustenta e nos faz acreditar que Deus já preparou tudo. Pense na história de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas por muitos anos ele e Sara, sua esposa, não puderam ter filhos. Abraão poderia ter desistido, poderia ter deixado de acreditar na promessa de Deus. Mas ele escolheu ter fé, mesmo quando tudo parecia impossível. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, lemos que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa é a essência da fé. Crer que, apesar das dificuldades e dos obstáculos, Deus é fiel para cumprir o que nos prometeu. Talvez você esteja vivendo uma situação parecida. Quem sabe, existe um sonho em seu coração que parece impossível de alcançar, uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu. Lembre-se de Abraão e saiba que Deus também é fiel para cumprir suas promessas na sua vida. Ele é o Deus que faz o impossível. Em Lucas, capítulo 1, versículo 37, lemos: porque para Deus nada é impossível. Creia nisso. Nada, absolutamente nada, é impossível para Ele. Além de termos fé, também somos chamados a agir, a dar passos de fé. Deus não nos pede que tenhamos apenas uma fé passiva, mas sim uma fé que nos impulsione a tomar decisões e a seguir o caminho que Ele nos mostra. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, somos ensinados que a fé sem obras é morta. Isso significa que a fé deve ser acompanhada por atitudes, por ações que demonstrem nossa confiança em Deus. Então, se Deus colocou um sonho em seu coração, comece a agir, mesmo que pareça pequeno. Confie que Ele irá guiar cada um de seus passos. Muitos de nós também precisamos aprender a confiar em Deus para deixar o medo de lado e abraçar as oportunidades que Ele nos dá. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, Pedro teve fé e deu o primeiro passo, mas começou a afundar quando deixou que o medo tomasse conta de seu coração. Em Mateus capítulo 14, versículo 31, lemos que Jesus o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse é um lembrete para nós de que não devemos deixar o medo nos impedir de caminhar na direção dos planos de Deus. Deus nos convida a viver uma vida de confiança nele, uma vida de ousadia e coragem. Ele quer que abandonemos nossos medos e inseguranças para que possamos experimentar as bênçãos que Ele preparou para nós. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor nos encoraja: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Esse é um versículo que deve estar gravado em nossos corações. Ele nos lembra que, não importa onde estejamos ou o que enfrentemos, Deus está sempre ao nosso lado. E ao caminhar com fé, precisamos também ser guiados pelo amor. O amor é o fundamento de tudo o que Deus nos ensina. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor nos conecta ao coração de Deus, e é através do amor que podemos impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Amar a Deus é confiar nele, e amar ao próximo é perdoar, é ajudar, é ser uma luz no mundo. Quando praticamos o amor, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Irmãos, o amor de Deus por nós é infinito, e Ele deseja que transmitamos esse amor aos outros. Ele nos chama a sermos seus instrumentos de paz, para que possamos levar luz e esperança aos que estão ao nosso redor. Quero te encorajar a olhar para a sua vida hoje e refletir. Como você pode viver esse amor?
Como você pode aproveitar as oportunidades de ser uma bênção na vida de alguém? Pode ser uma palavra de conforto, uma oração por alguém que precisa, um gesto de bondade. Essas pequenas atitudes demonstram o amor de Deus e fazem toda a diferença na vida das pessoas. Deus nos abençoa com oportunidades, não apenas para nosso crescimento, mas para que sejamos um reflexo do seu amor. Em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 12, está escrito: se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Esse versículo nos lembra que o amor de Deus se torna completo em nós quando escolhemos amar o próximo. E ao agir com amor, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que entregou sua própria vida por amor a nós. Chegamos a um momento especial neste vídeo. Agora convido você a fazer uma oração comigo, entregando a Deus todos os seus sonhos, desafios e até os medos que têm impedido você de seguir adiante. Peçamos que o Senhor fortaleça nossa fé e nos ensine a viver em amor e confiança. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e ore comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por tua palavra e por cada oportunidade que colocas em minha vida. Ajuda-me a ter fé para enfrentar os desafios e coragem para viver o teu propósito. Entrego a ti meus sonhos e peço que me ensines a confiar em teus planos. Fortalece meu coração, Senhor, e que eu possa ser um canal de teu amor e tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, chegamos ao final de nossa reflexão e quero agradecer a todos que acompanharam esta mensagem até aqui. Que o Senhor abençoe sua vida e sua jornada espiritual, e que as palavras que ouvimos hoje encontrem um lugar profundo em nossos corações. O Senhor deseja que você viva uma vida plena, cheia de propósito, de amor e de fé. Ele tem preparado grandes coisas para aqueles que o buscam e que se dispõem a seguir o caminho que Ele coloca diante de nós. Antes de concluirmos, quero lembrar a todos que o perdão, a perseverança e a fé não são apenas conceitos distantes ou ideais inatingíveis. Eles são, na verdade, os pilares que nos sustentam nas adversidades e que nos conduzem às promessas de Deus. Cada desafio que você enfrenta hoje pode ser uma porta que Deus está abrindo para uma nova fase de sua vida. Agora, vamos refletir um pouco sobre como podemos aplicar tudo o que aprendemos em nosso dia a dia. Pense nas pessoas em sua vida. Há alguém que você precisa perdoar? Talvez um amigo, um familiar, alguém que te magoou e que precisa de sua compaixão? Lembre-se do exemplo de Jesus, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso está registrado em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esse é o padrão de perdão que Deus nos ensina. Quando perdoamos, estamos liberando nosso coração de mágoas e nos abrindo para a paz que Deus deseja que experimentemos. Além disso, Deus quer que continuemos firmes nos nossos sonhos, porque Ele nos chama a perseverar, a lutar e a buscar com fé o que Ele colocou em nosso coração. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo declara: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus nos chama a continuar firmes, a avançar, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Que esta palavra possa te incentivar a não desistir, mesmo diante das dificuldades, pois o Senhor é contigo em cada passo. Ao fim deste vídeo, gostaria de te convidar a aceitar Jesus como o Salvador de sua vida, se ainda não fez isso. Entregar nossa vida a Jesus é o primeiro e mais importante passo em nossa jornada espiritual. Ele é o nosso guia, o nosso refúgio, a nossa esperança. Através dele, encontramos a salvação, o perdão e uma nova vida. Se você sente em seu coração o desejo de entregar sua vida a Ele, repita comigo esta oração: Senhor Jesus,
Eu entrego minha vida em tuas mãos. Reconheço que preciso de ti e que só em ti encontro a salvação. Perdoa os meus pecados e transforma meu coração. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Guia meus passos e que a tua vontade seja feita em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de terminarmos, vamos fazer uma oração final juntos. Peço que você feche seus olhos, eleve seu coração e ore comigo, pedindo que Deus renove sua fé e fortaleça sua caminhada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, obrigado por estarem aqui e por compartilharem esse momento comigo. Se você foi abençoado por esta mensagem, inscreva-se no canal Orações para Sempre, deixe seu like, compartilhe e comente o que mais tocou o seu coração. Assim, juntos podemos levar a palavra de Deus a mais pessoas e continuar abençoando vidas. E antes de ir, recomendo que assista aos outros vídeos que estão aparecendo na tela. Eles foram escolhidos para te inspirar ainda mais em sua caminhada com Deus e para fortalecer a sua fé. Que o Senhor te abençoe grandemente e até a próxima.